Ok, já passaram 6 ou 7 meses desde que a primeira versão do Photoshop para mobile, para iOS, iPad, saiu e está a receber um grande número de maus comentários. Hoje vamos analisar um pouco a aplicação. Portanto, basicamente, I'm for the Nightmares e vamos ao vídeo depois da vinheta e vai! Bom, como eu já tinha dito, esta aplicação é uma aplicação originalmente para computadores, para processadores de arquitetura x86 ou a x86-64. Mas, entretanto, recentemente, entrou para as arquiteturas ARM, e ARM64, o ARM de 64 bits. E entraram muito recentemente, principalmente no ambiente iOS. O que é um ambiente muitas vezes bastante confuso, porque a Apple não é muito de gostar de coisas novas. Todos sabemos disso. Bom, eu basicamente não era para fazer uma review destas, uma review de um programa, principalmente porque eu estou a tentar recomeçar com um canal que já estava morto há 2 anos. Mas, como toda a gente estava a fazer um review desta aplicação, eu decidi agarrar na minha câmera, que neste momento é a minha câmera de substituição, como vocês sabem, a minha principal está estragada, e decidi gravar um vídeo. Bom, primeiro que tudo eu não vou discordar com as opiniões das outras pessoas. A aplicação de facto ainda lhe falta muito para ficar boa. Mas pronto, não podemos dizer que é uma coisa má, porque a aplicação foi feita para, lá está, arquitetura x68. E 68 não, x86. E bom, de acordo aqui com as recomendações do site, a aplicação no computador precisa de 8 GB de RAM, um processador x86 de 64 bits, com pelo menos 2 GHz de frequência, e para não falar de uma coisa que eu não concordo muito bem, que é uma Nvidia GTX 1050. Eu acho que é um bocadinho um abuso para a placa gráfica, mas pronto. E no iPad, como nós sabemos, temos nem metade. Nós temos cerca de 2 GB de RAM ou 4 GB, ou alguns com 6 e 12, acho eu que são 12. A gráfica não se compara a uma GTX 1050, o processador também não se compara a um processador de computador, apesar de já serem muito bons, não têm a mesma arquitetura, portanto não podem ser comparados. Mas antes de irmos por aí, vamos recomeçar de outra maneira. Primeiro vamos começar por como é que o Photoshop foi criado. Bem, o Photoshop foi criado basicamente como todas as outras aplicações foram criadas. Basicamente foi uma pessoa que se chegou para a frente do computador e disse: bom, não é uma aplicação para fazer o que eu preciso, portanto vou criar uma aplicação para fazer o que eu preciso. E lá está, o Photoshop começou como uma aplicação que não existia outra que fizesse as mesmas coisas, pelo menos tão bem como esta, e que basicamente era para manipulação de fotos e de arquivos de mídia. E, bem, originalmente era mesmo muito leve. A primeira versão do Photoshop devia provavelmente caber num disco de CD. Entretanto, hoje já não é bem a mesma coisa. O programa pesa cerca de 2,5 GB, com muitas opções, e digamos que trazer uma aplicação de 2,5 GB, ainda por cima de plataformas x86 para um iPad, não é a coisa que seja mais fácil de sempre. Obviamente, se queremos criar uma aplicação para dispositivo mobile, a aplicação nunca poderá ter 2,5 GB, porque o iPad com menor armazenamento que hoje se vende é de 64 GB e portanto 2,5 GB representa muito nesse espaço. E para além de que um programa como o Photoshop tem que ser mais simples para uma interface que se use os dedos para controlar, ou o Apple Pencil que eu tenho aqui. Para além disso, o programa tem que ser compatível com o que eles disseram que é o Apple A9, o processador de 2015, que é um processador dual-core muito limitado. A velocidade de clock é de 1.86 ou 84 GHz. E, bem, o meu iPhone SE, que é o que vocês me estão a ver agora, ou que está a gravar o vídeo, tem esse processador e é muito limitado. Mesmo muito limitado. E acho que foi por aí que a Adobe errou logo de início. A Adobe começou por dizer que iam trazer o Photoshop muitos meses antes dele começar sequer para o mobile,
disse que ia trazer para o mobile Photoshop com várias funções. E eu acho que foi por aí que toda a gente ficou chateada, porque se provavelmente a Adobe não tivesse dito que iam trazer tantas opções e simplesmente pusesse a aplicação do Photoshop, eu acho que muita gente iria concordar e dizer que a aplicação estava muito bem feita. Porque a aplicação está bem feita, tem muito poucas funções. Mas para além disso, ainda temos que ver a imagem geral. Bom, digamos que a Adobe é uma empresa que já tem feito muitas aplicações para a versão mobile. Tem o Adobe Illustrator, o Lightning, o Fresco, o Photoshop Scratch, o Photoshop Mix, Adobe Capture, Photoshop Camera e muitos mais. Eu por acaso estou aqui a ver porque eu não fazia a mínima ideia que existiam assim tantos. Eles foram feitos basicamente para todos serem juntos uma parte do Photoshop. Ou seja, eles todos têm uma interface muito parecida e dão para os projetos serem alterados de aplicação a aplicação sem influenciarem nada. Para quê? Para que o processador destes dispositivos mobile e a RAM não tenha que ser tão utilizada com um programa tão pesado e para que as pessoas só precisem de instalar determinadas aplicações, porque nem todas as pessoas instalam todas as versões, todas as aplicações que existem da Adobe. Eu, por exemplo, só tenho daqui desta lista que eu acabei de dizer o Adobe Illustrator, o Lightroom, eu também tenho o Adobe Capture e o Photoshop Camera. Entretanto tenho o Photoshop novo que acabou de sair porque eu precisei de experimentá-lo. Eu entretanto precisei de usar a versão gratuita e depois pagar mais um mês porque eu queria mesmo muito experimentar como é que esta versão era. E sinceramente eu acho que aqui a Adobe conseguiu acertar. E até vou dizer mais outro exemplo para isso. Por exemplo, uma aplicação que seja só para reproduzir música não é aumentar o volume nem nada. Só para reproduzir música só precisa de um botão. O botão de pausar e avançar e reproduzir música. E então temos aí um programa muito leve com só uma função que o processador nem sequer é usado e a RAM também não. Um programa para DJ, pelo contrário, precisa de muito mais funções. É um programa muito mais complexo. Isso para plataformas x86 funciona bastante bem, mas para plataformas mobile normalmente a aplicação é subdividida em várias aplicações. Temos, por exemplo, a aplicação do DJI para iPad, que é uma aplicação que funciona em paralelo com o Apple Music, com o Spotify e com outras, para poder ir à procura de música. Para além disso, funciona com a plataforma Bluetooth e a plataforma de cabo para poder reproduzir música a dispositivos maiores e coopera com outras aplicações para facilitar todo o processo. E por aí é que eu digo que talvez separar estas aplicações todas foi uma boa opção, simplesmente porque nem todas as pessoas vão precisar de todas as aplicações, todas as funções que todas as aplicações trazem, e traz uma aplicação muito mais leve para estes dispositivos mobile. E por tudo isso é que eu acho que o programa é bom, está bem construído. Não foi a melhor ideia para propaganda da aplicação, porque resultou mal, já conseguimos ver por toda a plataforma YouTube que resultou muito mal, mas a aplicação não está mal por aí. Ainda precisa de bastante tempo para me poder habituar a esta plataforma, porque eu nunca consegui mexer muito bem com o Photoshop. Com o Adobe Premiere, na boa, com o Photoshop, não tanto. Bem, e foi isto que eu achei basicamente do programa da Photoshop para o iPad. E vocês, o que é que acham? Bem, deixem nos comentários a vossa opinião, que eu vou estar a ler, e poderei sempre responder a qualquer dúvida que apareça. Se gostaram do vídeo, já sabem o que é que têm que fazer. Se não gostaram, também já sabem o que é que têm que fazer. Subscrevam-se, que é basicamente aquela coisa que todas as pessoas que fazem vídeo para esta plataforma pedem. Daqui foi Farla Nightmares e fui!